Bom dia. Bom dia. Bom dia a vocês que já estão conosco aqui para o nosso estudo da manhã de domingos, todos os domingos às 8 da manhã. Vamos iniciar agora o nosso Espiritismo em Revista com o tema pensamento, desejo, vontade, energia. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco. Estudemos a rota da nossa multimilenária romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar em morredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Ciência, filosofia e religião se unem para responder questões humanas ainda não devidamente explicadas pela ciência acadêmica. Ciência de Luz apresenta Espiritismo em Revista. Revista Espírita, o laboratório filosófico, científico e religioso de Allan Kardec. Participe, estude conosco, todos os domingos às 8 horas da manhã, aqui pelo Facebook. Apresente perguntas, sugestões, temas, seja interativo, afinal, o programa é nosso. Facilitador Arnaldo Oliveira. Estamos te aguardando. Muito bem. Nós vamos hoje dar continuidade ao tema pensamento, desejo, vontade, energia. Fizemos algumas considerações no programa passado. Vamos somente relembrar o que nós pesquisamos, o significado de cada palavra, para que possamos desenvolver melhor o tema, buscando uma melhor compreensão dentro daquilo que nos é proposto na Revista Espírita. Ok. Pensamento. Ato ou faculdade de pensar. Desejo. Anseio. Aspiração veemente. E na psicologia, anseio é tratado como um impulso acompanhado da imagem da sua satisfação. A vontade é a principal das potências da alma que inclina ou move a querer, a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E energia é uma palavra que deriva do grego energis, que significa atuar. Por sua vez, essa palavra energis provém de outra, ergon, que significa obra, trabalho, ação. A energia, em alguns casos, assume até mesmo o papel de causa e efeito simultaneamente, a depender da ótica do observador. Mas o que nos interessa para pontuarmos é o que foi dito por Einstein. A matéria é energia em estado de condensação, a energia é matéria em estado radiante. Existe uma íntima identidade entre matéria e energia e uma real possibilidade de uma se transformar em outra.
Por que nós trouxemos exatamente o que Einstein nos falou? É simples. Muito simples. Porque já ouvimos por diversas vezes citação de que somos energia. Na realidade, nós, seres humanos, não somos, enquanto corpo físico, sim, somos energia. Mesmo porque o espírito, para que ele se manifeste em todos os ambientes por onde possa transitar, ele precisa para manifestar-se de um corpo energético. Aqui no plano físico, o corpo físico. No plano dos desencarnados, o que nós convencionamos chamar de plano espiritual, o perispírito. No entanto, podemos compreender que existe no universo Deus, elemento espiritual e elemento material. Estando o elemento espiritual, assim como o elemento material, presentes em todos os planos, em todas as moradas da casa de meu pai. Está aqui conosco o Euclides Silva, Amanda Mendes. Bom dia, Amanda. Miriam, que saudades, Miriam. Como é que está aí Porto Alegre? Chovendo muito? Muita descarga? Dilminha Santos, Dete Laporte, que bom que estão aqui conosco. Fiquem à vontade para colocar citações, perguntas, dúvidas, comentários na área de texto, para que a gente possa realmente fazer do nosso estudo um estudo de aprendizado. Fábio Flores, bom dia. Vamos lá então. Vontade. Vamos falar um pouquinho mais da vontade hoje. A vontade, entenda-se livre-arbítrio. E por que livre-arbítrio? Vamos retomar aqui o significado de vontade para a fixação do aprendizado. A vontade é a principal das potências da alma, que inclina ou move a querer, a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Por isto que nós fizemos esta analogia da vontade com o livre-arbítrio, porque é exatamente o livre-arbítrio que nos proporciona as escolhas, as opções, as resoluções e nos conduz diante da nossa própria vida imortal em conformidade com o que decidimos com o nosso livre-arbítrio. A vontade, então, foi concedida por Deus aos espíritos em sua trajetória de progresso. É ela quem nos guia do instinto à perfeição. A vontade que domina o instinto pode nos livrar de séculos de reparação e de dor, assim como pode nos colocar em situações de grandes aflições, exatamente dentro do contexto da opção da escolha que fizemos. E dentro desse contexto, lembremos do princípio de causa e efeito. No livro Candeias na Noite Escura, do querido mestre Hermínio Correia de Miranda, ele nos faz um alerta que é necessário que falemos aqui. E esse alerta consiste
em não permitir um entendimento do livre-arbítrio relacionado, ou o princípio inteligente, desculpem, olha, princípio inteligente, o princípio de causa e efeito, relacionarmos ele com a velha lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Por quê? Se nós não tomarmos cuidado com causa e efeito, nós começamos, enquanto espíritas, a darmos respostas enlatadas a determinadas perguntas que nos são feitas. Exemplo: morte de muitas pessoas ao mesmo tempo. Morte coletiva. Esse tema, geralmente, quando é citado, falado, conversado, por não termos uma compreensão apropriada da causa, do princípio de causa e efeito, é natural que a nossa resposta simples e enlatada seja: isso é lei de causa e efeito. É um risco muito grande, muito grande. E Hermínio nos alerta a respeito disso, mesmo porque o princípio de causa e efeito, a meu ver, ele está intimamente atrelado a uma mensagem de Jesus. Bom dia, Limão. Como está, Bebedouro? Tá frio por aí? Bebedouro fazendo frio é brincadeira, né, Limão? Muito bem. O princípio de causa e efeito, ele está, a meu ver, repetindo, intimamente ligado com uma mensagem de Jesus, onde ele diz assim: será dado a cada um segundo as suas obras. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, deixa muito claro que a forma de reparação que nós temos se conta em N possibilidades. Então não é porque comemos muito chocolate que nós vamos passar por um processo de aflição com alguma doença que normalmente está relacionado à doença do sangue, não é mesmo? Mesmo porque, dentro da assertiva de Jesus, será dado a cada um segundo as suas obras, nós podemos alterar o determinismo do efeito em função daquilo que causamos a qualquer instante em nossas vidas. Não é? Uma nova conduta, um novo proceder, um trabalho interior de aceitação da culpa, aceitação do remorso, transformando esse remorso em algo ativo em nossas vidas, nós vamos buscar a reparação. Se permanecermos com esse remorso de forma passiva a nos corroer, aí nós entramos dentro daquilo que nos é alertado também por Leon Denis. A dor é inevitável. Dentro do contexto da caminhada evolucional, a dor é inevitável. Mas o sofrimento é opcional. Vamos exemplificar. Perda de pessoas queridas. A dor da perda de uma pessoa querida, de um amor da nossa vida, ela existe, é real e dói. E é difícil se livrar dela.
Mas permitir que venhamos a entrar num processo até mesmo de depressão em função desta dor é buscar o sofrimento. E esse sofrimento alongado pelo nosso sentimento em desequilíbrio, sem controle, é um sofrimento que nós escolhemos. Sob o comando da vontade, a inteligência pode escapar das amarras da crueldade. Somente a vontade tem a força suficiente para sustentar o espírito, conduzindo-o ao caminho da serenidade interior. É o que acabamos de exemplificar: a perda de pessoas, de entes queridos, de amores da nossa vida. Em nos mantendo com a aceitação, sem revolta, resignados pela dor que nos causou a perda de um ente querido, nós conseguimos não entrar em sofrimento e nos conduzindo e sendo conduzido pela força da vontade que nos dá sustentação, com serenidade. E o que é mais importante, serenidade interior. Sob o comando da vontade, o ser pode rapidamente progredir ou permanecer estacionado durante séculos. Quando a vontade não age, quando não fazemos com que a nossa vontade haja a nosso favor, nós estagnamos. Apesar que sabemos que, mesmo que seja um só milímetro, todos nós progredimos em cada reencarnação. Mas esta progressão mínima, por nos mantermos na inércia, e lembremos de que preguiça, inércia é sinônimo de preguiça, não é? E preguiça é um dos 7 pecados capitais. Em função desta inércia, desta preguiça, estagnamos e podemos progredir, permanecer estacionado durante séculos. Eu acho muito interessante esta palavra pode, porque, a meu ver, é uma das palavras mais utilizadas por Kardec em toda a sua obra. Kardec sempre trabalha, como bom cientista que foi, dentro do quesito de possibilidade. E o pode significa realmente possibilidades de algo acontecer. Não é mesmo? É verdade. Pois sempre depende da vontade do espírito adotar atitudes positivas ou negativas. A vontade é neutra. Nós é que a fortalecemos com atitudes positivas no bem e com atitudes negativas no mal. E quando adotamos atitudes positivas, essas atitudes vão impulsionar o espírito ao progresso. Quando da adoção de atitudes negativas, irá nos conduzir ao caminho do aprendizado doloroso. Energia. Vamos trazer aqui algo que nós encontramos no livro E a Vida Continua, capítulo 9, páginas 66 e 67. André Luiz pergunta ao mentor que o acompanhava: é correto dizer que a matéria densa não é senão a energia radiante condensada? Sim,
Responde o mentor, que é o instrutor Cláudio. Disse ele a Evelina que qualquer aprendiz da ciência elementar no planeta sabe disso, e acrescentou: em última análise, chegaremos a saber que a matéria é luz coagulada, substância divina, que nos sugere a onipresença de Deus. Precisamos tocar aqui na questão do amor divino que plasma todo o universo, e isto ocorre a nível de fluido cósmico universal. Portanto, matéria é energia altamente condensada. E a prova disso, o exemplo disso para uma compreensão e fixação melhor do nosso entendimento, é só pensarmos, e me desculpem a analogia um tanto quanto bruta, mas se nós pensarmos na bomba atômica, que é energia na sua fabricação, mas na sua explosão é matéria, não é? Que contém dentro dela a energia altamente condensada, e na sua explosão libera energia. Mas também podemos ter por premissa a prece, a oração. Porque quando nós oramos, a força mental no contexto da oração que liberamos gera energia. E essa energia é energia pura. Principalmente quando conseguimos, através de uma oração vinda do coração, geramos com isso uma energia pura que atua em prol da nossa potencialização de virtude e do nosso progresso. Contudo, podemos ver esse valioso patrimônio conduzir-nos a lamentáveis desequilíbrios quando mal direcionado, quando fixados em ódios e desarmonia. Provocando um interregno em nossa fala, nesse momento, com o intuito de lembrarmos as energias, tanto naturais quanto artificiais, quero falar especificamente, nesse momento, das energias artificiais, que são criadas por nossas emoções, pensamentos e atos, e que são elementos de indução, e que podemos, com isso, influenciar fortemente outros seres que vivem ao nosso entorno. Vamos lembrar Emmanuel? Certa feita foi dito para o mentor aquele adágio popular: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Ele alterou a ordem da proposta nesse adágio, nos conduzindo a reflexões interiores extremamente fortes. Porque veja bem, ele colocou da seguinte maneira: não o diga-me quem tu és, que eu te direi com quem tu andas, mas o diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Por que isso? Podemos relacionar à fala de Paulo de Tarso,
de que estamos constantemente envoltos por uma multidão de testemunhas. Esta multidão de testemunhas não é tão somente aquilo que projetamos quando levamos a mensagem espírita e falamos de que estamos constantemente envoltos por número enorme de entidades. E em brincadeira citamos geralmente os obsessores, não é? Sim, estamos envoltos. Bom dia, Joéder, nosso querido Joéder, lá de Icém, mas que atua no Centro Espírita André Luiz, em Fronteira, Minas Gerais. Que bom que você está aqui conosco. Soneira Giosa, de Poços de Caldas, Lisiane Machado, Maria José, Sara Saroviski, que bom que estão conosco. Muito bem, então retomemos. Se estamos envoltos por uma multidão de testemunhas, não devemos nos prender somente a entidades espirituais, porque afinal de contas estamos envoltos pelos nossos próprios pensamentos, pelos nossos desejos, pelas nossas emoções, pela nossa vontade. E com isso nós atraímos as entidades que se afinizam com o nosso proceder, nossa conduta, nosso pensamento, nossas emoções, e vai por aí afora. Assim como estamos envoltos pelas forma-pensamentos que criamos, que são as energias artificiais, assim como pelas formas-pensamentos que são criadas por outras entidades, estejam elas encarnadas ou desencarnadas. Porque a obsessão, podemos lembrar também, que ela se dá em todos os campos. De desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado. Então veja, são 4 viés. E nós vamos estar sendo influenciados pelas entidades, pelas formas-pensamentos, pelos pensamentos, emoções nossas e dos outros. Tudo isto dentro do contexto da afinidade. Cada atitude nossa... Bom dia, Rosângela, que bom que está conosco. A Rosângela é nossa amiga da Rede Amigo Espírita e mora em Guarulhos, não é, Rosângela? Que bom a sua companhia, querida, um bom dia. Cada atitude nossa polariza forças que nos afinizam com outros espíritos, é o que acabamos de dizer, impelindo esta afinidade à imitação consciente ou inconsciente de nosso gesto. Por isso é fundamental, como nos fala Mateus, olhai, vigiai e orai. O primeiro passo, olhai. Presta atenção. Vigiai. Analise o que está fazendo. E orai. E atendendo à recomendação da nossa querida Joana de Ângeles, ore sempre. Se acertou, faça uma oração em agradecimento. Se cometeu erros, faça uma oração rogando ao alto ajuda para que não venha a errar mais, ou pelo menos para que venha a errar menos. Por isso é fundamental vigiar as próprias ações, para que não venhamos a induzir os outros à mesma
desarmonia. Quer ver uma coisa interessante? Eu acho que todos nós já vivemos isso. Na juventude, aquela vontade de ir para os bailes, lembram? Os da minha geração sabe que nós íamos para bailinhos, né? Festinhas na casa dos amigos, os bailes nos clubes. Hoje são as baladas, mas está valendo também. E aí nós combinávamos com um amigo ou mais amigos, né? Amigas, de estarmos numa determinada festinha na casa de alguém ou num baile, num dia que seria daqui a 2 semanas. E quando chegava naquele dia do baile, nosso pai ou nossa mãe nos proibia de sair de casa ou de ir naquela festinha. Por qualquer motivo, não interessa. É isso que nós falamos, é isso que nós comparamos, o não matarás. Porque muitas vezes não é necessário matar fisicamente uma pessoa para deixá-la em desarmonia. O não matarás está relacionado com tudo aquilo que podemos promover ou provocar uma decepção, um desconforto, uma desarmonia nos outros. E quando agimos assim, nós estamos induzindo os outros a uma desarmonia, pelo desagrado, por não termos tido o cuidado de evitar naquele momento o não matarás. Da mesma forma, queridos amigos, a repercussão de pensamento de outros espíritos em nós costuma nos levar a adotar as atitudes alheias. Diz que nós refletimos o que nós temos por dentro. Que em geral, quando não gostamos de algo em alguém, é porque aquilo está dentro de nós. E é por isso, e com isso, que se faz importante vigiar sempre a mente e o coração, para que não venhamos, ou para que não sintonizemos em faixas vibratórias que nos conduzirão ao desequilíbrio. E veja bem, nós estamos aqui dentro de um estudo do programa Espiritismo em Revista, tema: pensamento, desejo, vontade e energia, e falando tudo aquilo que podemos ser conduzidos através dos nossos desejos, que em geral nos traz emoções, a fim de que venhamos a atender às necessidades primeiras ou primárias, mas que podem ser conduzidas dentro de um up que podemos dar no desejo à vontade controlada, nos permitindo entrar em faixas vibratórias de desequilíbrio ou nos permitindo permanecer em faixas vibratórias de equilíbrio, tendo boas condutas. Só para refletir tudo que estamos falando agora. Carnaval. Estamos a 1 semana do Carnaval. E o que nós vemos muito nos carnavais, e não é de hoje, é uma enormidade de pessoas que se travestem. Ou seja, homens vestidos de mulheres e vice-versa. Fica claro, pelo que estamos estudando hoje, que esse tipo de conduta, olha, nada contra, não estou aqui criticando ninguém. Queremos fazer uma análise juntamente com vocês.
Ida Sanches acabou de chegar, seja bem-vinda. Mas vamos lá. Ao adotarem esta conduta, em função daquilo que comentamos até agora, vamos então colocar os argumentos dentro de algo que acontece, se não no dia a dia, pelo menos num período do ano, as pessoas se travestirem para se divertirem, né? No intuito de gozar esta festa carnavalesca de uma maneira singela e em muitos casos inconsequentes, todos nós estamos criando constantemente forma-pensamento. A forma-pensamento que essa pessoa acabou de criar ao se travestir é a forma-pensamento do travestir-se. Me desculpe utilizar de uma forma grotesca e contundente essa análise que estamos fazendo. Mas imaginemos que venha a ocorrer a morte do corpo físico enquanto a pessoa se encontra neste gozar dessa festa carnavalesca, acreditando que é uma maneira singela, mas um tanto quanto inconsequente, e ela venha a ter a morte do corpo físico. Muito bem. Nessas condições, essa pessoa vai, dentro do contexto das possibilidades, ter maior dificuldade de desencarnar e dificuldade que naturalmente já se tem em função de todo o processo de perturbação que passamos após a morte do corpo físico. E lembremos aqui, espíritas, que precisamos estudar um tanto quanto mais o processo do desencarne, que é totalmente diferente do mecanismo da morte. Porque nós gostamos de falar, espíritas, não é? Ah, fulano desencarnou. O que não é verdade. E não sou eu que falo isso. É só pegar livros de Richard Simonetti. Tem um livrinho que tem por nome Quem Tem Medo da Morte. E ele esclarece de uma forma bastante lúcida que o mecanismo da morte não é o processo de desencarne. Morrer é descarnar, ou seja, o espírito perde ou deixa a carne. Desencarnar é um processo que é iniciado após o fenômeno da morte, e esse desencarnar pode ocorrer em horas, dias, semanas, meses, anos, séculos. E isso vai depender muito de quanto o espírito é movido ou se movimenta dentro do contexto da materialidade ou da espiritualidade. Em verdade, não é difícil observar, pelo que já comentamos e estudamos, que é pelo pensamento que manipulamos energias, tanto as naturais quanto as artificiais. E isso ocorre em ambos os planos. Como já citamos anteriormente, mesmo no plano espiritual, ou no plano dos invisíveis, tudo que não é parte do elemento espiritual, ou seja, espírito, é matéria, em seus diversos estados fluídicos. O Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida,
nos lembra que o corpo humano não é apenas matéria coesa, mas o corpo humano é um veículo energético estruturado em partículas que se atraem e se repelem reciprocamente. Lembremos Kardec para entendermos melhor a proposta do nosso estudo de hoje. Diz ele na Revista Espírita 1868, e é nesta Revista Espírita que retiramos o texto para estudo, que vamos dar sequência no próximo programa, dentro do que foi publicado com a pergunta: Espiritismo é religião? E Kardec, já respondendo, né, disse que sim, filosoficamente Espiritismo é religião. Mas se pensarmos naquela religião dogmática, hereditária, e que tem chefes e mais chefes, não é religião nesse sentido, não. Será que isso acontece dentro do movimento espírita? Bom, isso é assunto para outro dia, outro programa, né? Vamos lá. Kardec nos fala assim: o pensamento atua sobre os fluidos ambientes, como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Pode, pois, dizer-se com toda a verdade que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Assim, a mente é como um espelho de luz, emitindo raios e os assimilando. Isso porque todos nós vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Vamos reler o pensamento de Emmanuel para uma melhor fixação? O corpo humano não é apenas matéria coesa, mas um veículo energético estruturado em partículas que se atraem e se repelem reciprocamente. Assim, a mente é como um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os, porque todos nós vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Entretanto, nos fala ainda Emmanuel, muitas vezes o espelho mental permanece aprisionado na ignorância e no mal. Para que reflita a irradiação divina e brilhe por si mesmo, é indispensável que se livre da prisão das trevas, por intermédio do trabalho e do autoaprimoramento. Ora, esse pensamento exarado por Emmanuel nos faz pensar em tantos outros temas, não é? Reforma íntima, autoconhecimento, reparação, caridade, e caridade é o amor em ação. E é isso exatamente que nos é recomendado pelos mentores amigos. E Emmanuel confirma, dizendo tudo isso em outras palavras, para que reflita a irradiação divina e brilhe por si mesmo. Aqui lembramos Jesus: brilhe a sua luz, vós sois a luz do mundo. É indispensável que se livre da prisão das trevas
por intermédio do trabalho e do autoaprimoramento. Espiritualização, elevação, sublimação, tudo entra nesse contexto. Segundo Emmanuel ainda, o pensamento é força eletromagnética. Juntos, pensamento e magnetismo se conjugam em todas as manifestações da vida, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação. Ao abordarmos esse tema, pensamento, desejo, vontade, energia, temos que ter sempre em mente a lei de afinidade, que preside os acontecimentos em nossas vidas e nas vidas dos outros, e em geral, esta lei de afinidade comanda a existência de todos os seres. Lembremos também, conforme proposta do estudo, que automaticamente nós entramos em sintonia com as correntes mentais em que transitam as almas afins. Olha aí, afinidade. Nós assimilamos as sugestões dos que pensam como nós e rejeitamos os pensamentos daqueles que não se afinizam conosco, com os nossos pensamentos, com a nossa conduta, com as nossas condições de vida que nos propomos. Ao pensarmos, mentalizamos, falamos, ao falarmos ou agirmos, nós simplesmente nos sintonizamos com as emoções e ideias, tanto de encarnados como de desencarnados, especialmente com aqueles a quem nós simpatizamos. Sempre vamos atrair ou repelir ideias que, ao atrairmos, elas se agregam às nossas próprias ideias, aos nossos próprios pensamentos, aos nossos desejos, às nossas vontades e especialmente às nossas energias. Vão ser agregadas e vão sofrer ou entrar num processo de potencialização. Lembra lá, quando nós colocamos o slide do desejo, que a psicologia entende como ele é impulsionado por uma imagem criada, não é? É só nós lembrarmos de um delicioso sorvete num dia de calor, que nós já temos a imagem do sorvete que nós gostamos na cabeça e dá até água na boca, não dá não, gente? Olá, Carlos Romero, aqui de Santa Rita do Sapucaí, seja bem-vindo. Carlos, eu te empresto a canoa a hora que você quiser, sem problema. Um abração, querido. Alex Arruda, nosso querido amigo, que mora no Espírito Santo, mas que nós nos conhecemos em Belo Horizonte, não é, Arruda? Seja bem-vindo você também. Muito bem. Olha aqui o cuidado que devemos ter.
quando criticamos defeitos e falhas alheias. E vamos lembrar que os defeitos e as falhas alheias, né, que nós não gostamos nos outros, nós as temos em nosso interior. Quando criticamos, imediatamente nossa mente reflete esses defeitos e essas falhas. E com isso, nós acabamos absorvendo imagens deprimentes. Mais tarde, nossa imaginação passa a digerir essas imagens, fazendo com que essas imagens sejam incorporadas aos tecidos sutis da alma. Com o tempo, passamos a exprimir exatamente aquilo que nós assimilamos. E é por isso que os críticos do procedimento alheio muitas vezes acabam cometendo os mesmos erros, as mesmas ações que condenam nos outros. Por que que isso ocorre? Porque nós absorvemos inconscientemente as emanações do mal, assim como as emanações do bem, que nós nos interessemos a analisar. Se nós, então, praticarmos uma análise do bem, nós vamos absorver, mesmo que inconscientemente, as emanações do bem. Mas se nos preocuparmos a ficar analisando esse ou aquele fato, dessa ou daquela pessoa, desse ou daquele erro, dessa ou daquela falha, nós vamos também inconscientemente absorvendo todas essas emanações da maledicência. E vamos incorporar. Quando pensamos, conversamos ou trabalhamos, a força das nossas ideias, palavras e atos alcançam, tenhamos certeza, uma infinidade de seres. Quanto maior o número de pessoas que concordam conosco, maior o alcance de nossas ideias, impondo-nos o retorno positivo ou negativo de nossas iniciativas. Dentro daquilo que nós terminamos de falar agora, cabe no momento certo uma outra aula de estudos relacionado a uma coisa muito difundida, divulgada, que é a egrégora, não é? Mas retomemos o nosso estudo, porque estamos aí nos encaminhando para o fim do estudo desta manhã. Lembremos que o lar é o ponto de iniciação para todas as almas. Lembremos também que a reencarnação, que tem como objetivo maior o progresso, é indicação de necessidade que temos de burilamento íntimo, e que a família é fundamental no despertamento das crianças para a importância da disciplina mental. Nos lares de todo o planeta, milhões de espíritos reencarnam para reaprender as lições preciosas do serviço, da inteligência e do sentimento bem direcionado. Assim, não deixe passar oportunidades de orientar seus filhos, seja na figura de seus filhos biológicos, de sobrinhos, de amigos dos filhos dos sobrinhos, de todas as crianças. Não deixe de passar oportunidades de orientar, para que elas busquem incessantemente o bem. Ensine sempre que trabalhando, auxiliando, estudando, servindo e amando, estarão sintonizados com espíritos que também transitam na faixa do bem. Lembremos sempre
que sempre estaremos na condição e no papel do disciplinador da educação sobre o nosso próprio campo mental. Ou seja, temos que tomar as rédeas das nossas vidas em nossas mãos. A educação, entendida não apenas nos valores da inteligência, mas também do aperfeiçoamento íntimo, só será conseguida com a adesão da vontade. Não é? Nós gostamos muito de uma certa frase e vamos repeti-la agora para que possamos finalizar o nosso estudo desta manhã. Lembremos sempre que o lar forma caráter. O mundo, ou seja, a escola, informa. E aí trabalhamos o intelecto. Mas somente o Evangelho de Jesus transforma. E aí sim, com o Evangelho, trabalhamos de maneira específica, concreta e real, a moral. Lembremos que o sábio é aquele que tem conhecimento. Mas nem sempre o sábio tem a sabedoria de utilizar o conhecimento com ética. E para que possamos, na condição de sábios que somos, pelos conhecimentos oportunizados pela doutrina espírita, que tenhamos todos a sabedoria de utilizar o nosso conhecimento com ética, mas com o Evangelho de Jesus, que a utilização desse conhecimento com ética, acima de tudo, seja com ética moral. Queridos amigos, muito obrigado pela companhia de vocês. Que tenhamos um final de semana bom, uma excelente semana, e fica o convite para estarmos juntos no próximo domingo. Muita paz, muito amor em seu coração e um beijo em cada generoso coração que esteve conosco hoje. Muita paz.